Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque Angileri e Gustavo Henrique vão reforçar o time diante do Fluminense e o Igor Coronado ainda segue como dúvida. E tem um número alarmante da defesa. Notícias, né? Começando a semana, quarta-feira, 7h30 da noite, o Corinthians encara o Fluminense. Olha, o Fluminense, cara, tá numa toada aí com o Renato Gaúcho. Chegou lá, 3 vitórias consecutivas. Tudo bem, no Brasileiro são 2, com gols no finalzinho, diante do Bragantino, diante do Santos, mas é uma campanha considerável, né? O Renato tem esse poder, né? Ele distensiona o ambiente, estava lá o Mano Menezes, né? Com problemas, né, de relacionamento. Bom, isso o Renato não tem de forma alguma. Ele chega ali, resolve, e o Fluminense tem um bom time, né? O Fluminense tem um bom time, mas o Corinthians terá reforços, porque assim, no derby eles fizeram muita falta, né? Nem todos ainda, né? Tem Hugo Souza, Rodrigo Garro, esses ainda permanecem fora e fazem muita falta esses dois, especialmente o Hugo Souza, a gente sabe disso. Mas vamos lá, Fabrício Angileri e Gustavo Henrique devem reforçar o time diante do Fluminense. O que acontece? O Angileri ele teve uma lesão, né? Falei pra vocês aqui, ficou muito tempo sem jogar. Quando voltou no calendário brasileiro, com gramado diferente, quarta e domingo, jogou aí meia dúzia de jogos, nem isso estourou. Lesão muscular, tudo mais, mas foi liberado, será liberado para trabalhar a partir de hoje, já com bola, para estar à disposição na quarta-feira, 7h30 da noite. E sim, o Corinthians precisa muito desse lateral esquerdo. Ele faz uma diferença absurda por aquele lado do campo, porque depender de Matheus Bidu ou de Hugo, realmente a coisa não funciona. E o Gustavo Henrique, ele não chegou a sentir uma lesão, ele sentia incômodos. E, cara, o Gustavo Henrique ele perdeu 3 jogos. Ele ficou 2 semanas fora aí. Nem isso, 10 dias. 12 dias. Pelo menos até agora, né? Vai fechar 2 semanas aí. Vai fechar 2 semanas até quarta-feira o jogo. O Gustavo Henrique, cara, quando ele saiu, o Corinthians só bateu cabeça na defesa, né? Porque assim, mesclou defensores ali, Félix Torres com o André Ramalho, depois tirou o Félix Torres, botou o Kaká e não resolveu o problema. Eu já falei aqui que eu não acho que o Gustavo Henrique seja a solução, que seja um zagueiro afirmadíssimo. Eu acho que ele tem problemas, mas ele ainda é o melhor zagueiro do elenco do Corinthians. E aí, para vocês terem uma ideia, tem uma matéria aqui no meu timão, um abraço pra rapaziada lá, que revela aquilo que a gente tá vendo, né? Corinthians registra pior defesa entre todos os times da Série A em 2025. Ou seja, entre todas as equipes que disputam a Série A, o Corinthians foi a que mais vazou, mais sofreu gols. E simplesmente estamos falando de 26 gols em 25 jogos. 26 gols em 25 jogos. É uma média de mais de um gol por partida. O Corinthians não passa uma partida sem tomar gol. Às vezes passa, né? É que na média essa é a sensação que a gente tem. Então, me parece muito claro de que há um problema defensivo que precisa ser corrigido se o Corinthians quiser pensar em alguma coisa nessa temporada, beleza? Mas ok, volta o Angileri, volta o Gustavo Henrique. E aí tem que ver qual será o parceiro do Gustavo Henrique, né? Acho que isso também não está confirmado, porque, né, nenhum deles está jogando bem. Nem o André Ramalho, nem o Félix Torres, nem o Kaká. O João Pedro Tchoca foi arquivado, então será Gustavo Henrique mais um, que a gente vai descobrir mais próximo da hora do jogo. O Angileri entra na esquerda, tudo mais. Como eu falei, o resto segue sendo desfalque, com exceção do Coronado, que ainda é dúvida. Porque, cara, eu acho que foi o Vessone que fez um desabafo assim, né? Poxa, o Coronado, quando a gente espera que ele vá dar conta do recado, que ele vá substituir o Rodrigo Garro, que ele vai ter uma sequência, o cara sente um trauma no ombro, uma pancada no ombro, passa a semana inteira no CT e não vai pro jogo contra o Palmeiras. E agora, de novo, não dá pra confirmar ele diante do Flu, por conta de um trauma no ombro. Que trauma é esse no ombro? Deslocou, tirou do lugar, tem como resolver, é só dor. Porra. Não dava para jogar contra o Palmeiras, não dá para jogar contra o Fluminense. E aí a gente fica esperando pelo Coronado, né, pelo investimento que é feito nele, pela bola que ele joga, inclusive, que é dito por todos os jogadores do elenco. Já falei para vocês, eu falo com caras do Corinthians e aí pergunto, né, como é que é o Carrilho, não sei o quê, o Coronado. Todos eles falam assim, irmão, que o Coronado joga. Mas e aí? E no jogo? Por que não tá acontecendo no jogo? Então, assim,
É uma pena que ele ainda, hoje, a gente não possa saber se o Coronado pode ser cotado, se dá para contar com ele ou não, porque, enfim, não dá para saber. O fato é, Angelieri e Gustavo Henrique estão retornando. E o Coronado ainda é dúvida, e se não jogar o Coronado, aí tem que ver o que vai fazer, né? Se o Memphis recua, vai Romero, ou aquela função para o Breno Bidon não funcionou muito mais pelo sistema adotado do que propriamente por individualidade dele, mas tem que entender o que o Ramon e o Emiliano vão fazer se o Coronado não puder jogar. Diante do Fluminense, que é um time que também é forte no meio campo, mas também tem os lados muito potentes, né, com o John Arias, com o Samuel Xavier, o Paulo Henrique Ganso, que está voltando a jogar, tem o Martinelli, que é muito bom, tem o Everaldo, que faz gols, o Cano, então nem se fala. Então, assim, cara, é um time chatinho para enfrentar, tá? E o Corinthians precisa dar uma resposta rápida depois da pancada que sofreu no derby. Não sabe nem de onde veio, né? Então tem que se reagrupar rapidinho para poder encarar o Fluminense, quarta rodada do Campeonato Brasileiro, agora no meio da semana. Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Chico Garcia, aí falando das últimas notícias do Corinthians. A partir desse momento a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações. Vamos falar também desse jogaço que o Timão terá quarta-feira diante o Fluminense. Mas antes de falarmos desse jogo, vamos ainda repercutir a derrota do Timão contra o Palmeiras. Corinthians foi humilhado diante do Palmeiras. Abel Ferreira acabou envolvendo o Corinthians num sistema tático com linhas altas, com linhas avançadas. Palmeiras entrou com vontade de ganhar o jogo. Corinthians entrou sonolento em campo, perdido, um time completamente esparso. Então o Palmeiras, ele foi superior do início ao fim do jogo e por isso mereceu a vitória. O Palmeiras tem um time muito qualificado e quando está bem ajustado taticamente, tem um treinador espetacular, é muito difícil. E um Corinthians jogando horrivelmente. Corinthians não jogou nada. Ramon Dias estava suspenso e quem comandou o time foi o filho Emiliano Dias, que acabou levando um chapéu do Abel Ferreira. Corinthians foi muito mal. As principais peças do Corinthians, elas foram anuladas. Inclusive o Abel Ferreira falou na coletiva após o jogo que o objetivo deles era anular o meio-campista do Corinthians, André Carrillo. E Abel disse o seguinte: a gente acabou aprendendo com nossos erros. Por quê? Nos primeiros 2 jogos do Paulistão, o Carrillo comandou o Corinthians. O Carrillo anulou o Rafael Veiga. Fabrício Angileri anulou o Estevão do Palmeiras, que é o lado esquerdo. Então, as construções de jogada, o Corinthians anulou. Por isso que o Palmeiras ficou aquele time de triangulação de bola no meio campo. Não tinha ofensividade. O Corinthians, aí no Paulistão, acabou levantando a taça após 6 anos. Já nesse jogo agora, pela terceira rodada do Brasileirão, Abel Ferreira arrebentou com Emiliano Dias, porque montou um time totalmente diferente, num esquema tático diferente. Mas a gente olhando o Corinthians jogar como jogou contra o Palmeiras, a única certeza que eu tenho é que o Corinthians precisa de reforços. Se o Corinthians não for ao mercado fazer contratação, o único título do Timão esse ano é o Paulistão, porque não consegue ganhar mais nada. Já na Sul-Americana, o Corinthians está muito mal. O Corinthians perdeu por Huracan em casa, na Neoquímica Arena. Empatou na Colômbia com a América de Cali, no finalzinho do jogo. Então, matematicamente, o Corinthians está quase eliminado da Sul-Americana. Então vai ficar o quê? O Brasileirão. Mas o brasileiro, com o time que o Corinthians jogou contra o Palmeiras, não tem condições de ganhar praticamente de ninguém. Por quê? Matheus Donelli, com todo respeito, não tem condições de ser goleiro no Corinthians. Aí, o Corinthians tinha o desfalque de Hugo Souza, que é um baita de um goleiro goleiro titular no Corinthians, é um goleiro que vai chegar à seleção brasileira o quanto antes possível. O Corinthians estava sem Rodrigo Garro, um camisa 10 clássico, talentoso,
um cara inteligente, versátil, faz criação de jogada, faz as construções, né? Então um cara muito diferente. Na defesa, o Corinthians estava sem Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, não vou dizer que ele é um zagueiro titular absoluto, mas hoje ele é um zagueiro titular absoluto. Corinthians, quando coloca Kaká ou Félix Torres, não dá em nada. Só dá coisa ruim. Esses caras não têm condições técnicas para jogar no Corinthians. Aí, Corinthians também estava sem Igor Coronado. Então, o meio-campo do Corinthians foi formado com Raniel, José Martins, Carrilho e Bidon. Bidon bom de bola, mas não consegue substituir o Garro. Não tem condições, não tem característica igual a do Garro. Ele é um meia, ele é um marcador ofensivo, não um 10 clássico. Jogador que tem uma habilidade de lançamento surreal, não tem, cara. Não preciso falar que não tem. Então o Corinthians acabou perdendo o jogo, né? Perdeu a chance de brigar no topo da tabela, mas ainda tem chance, né? E o Palmeiras deitou e rolou, aproveitou, né? O time vulnerável que o Corinthians estava, e o Palmeiras acabou aí tendo uma vitória e envolvendo o Corinthians, né? E espero agora que na quarta-feira o Corinthians vai enfrentar aí o Fluminense às 19h30. Corinthians terá novidades. Por que novidades? Porque o Gustavo Henrique e Fabrício Angileri treinaram com o time hoje. A informação que nós temos aqui no canal é que eles treinaram hoje à tarde, né? E ficarão à disposição do técnico Ramon Dias, que retorna também. O Fluminense estava muito ruim, né, com o Mano Menezes, problema de relacionamento, né, o time não conseguia performar. Renato Gaúcho chegou, o Fluminense é outro time. Então o Corinthians tem que tomar muito cuidado, mesmo com a volta de dois belíssimos jogadores, o Fluminense é muito forte. Mas o Corinthians ainda vai ficar fora ainda. Hugo Souza estará fora. Estará fora Rodrigo Garro, que a previsão de volta para jogar é de 1 até 3 meses. O goleiro Hugo Souza, com uma lesão na coxa, também pode ficar de 30 a 40 dias. Igor Coronado para esse jogo, ele é dúvida. É dúvida. Então, momento antes do jogo, que saberemos se o Igor Coronado, que é um reserva imediato do Rodrigo Garro, vai jogar. O Chico Garcia já falou aí que o Corinthians é o time que mais levou gols na Série A. A pior defesa da Série A é a do Corinthians, com 25 jogos e 26 gols sofridos. Isso é uma barbaridade. Isso é inadmissível. Um time do tamanho do Corinthians ter mais gol levado do que jogos. Então é por isso que explica muito bem aí o Corinthians, né, ter levado essa surra contra o Palmeiras, que o Palmeiras ganhou de 2-0, mas poderia ter enfiado 3, 4, 5. O Palmeiras não quis forçar, que o Palmeiras é o único time líder, o único time da Taça Libertadores da América que tem 2 jogos e 2 vitórias. Do líder isolado. Então o Palmeiras só recuou o pé porque está jogando várias competições. Já no meio do ano já tem o Mundial. Então o Palmeiras está equilibrando, precisava da vitória, já tinha conseguido que venceu o Corinthians 2-0, mas não precisava aplicar 5, 6, 7, 8 gols do Corinthians. Só bastava manter o resultado para ganhar aí os 3 pontos. Mas o Corinthians tinha espaço para levar mais gol, porque não jogou nada. E aí, fiel, o que vocês acham? Com a volta do zagueiro Gustavo Henrique e com o lateral esquerdo argentino, Fabrício Angileri, o Corinthians tem condições de ganhar do Fluminense na quarta-feira? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar o seu comentário. Deixe também o seu like. Para você pode ser apenas um like, mas para a gente é muito importante, para o YouTube também reconhecer que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição da comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.